Sabe-se há muito que os faraós e rainhas do Antigo Egito praticavam incesto, adultério e exibições públicas de sexualidade. Mas não era apenas a realeza. Os especialistas estão a desvendar provas de que o sexo era praticado por toda a sociedade egípcia. Esta era uma terra mágica e sensual, onde o sexo era omnipresente e havia criado tudo, incluindo o próprio universo. O sexo na Antiguidade. Egito. O faraó Ramsés II foi o maior de todos os faraós egípcios e não há dúvida que tinha uma vida sexual exigente. Casou com inúmeras princesas trazidas de terras longínquas, mulheres exóticas da Núbia, da Líbia e da Babilónia. Também se casou com 3 filhas suas e com a sua própria irmã. Na altura da sua morte, em 1213 a.C., então com 91 anos de idade, Ramsés afirmou ter tido mais de 20 rainhas e inúmeras amantes residentes ou concubinas. Também afirma em textos antigos que teve mais de 100 filhos e filhas. Ken Twiggs é um arqueólogo norte-americano que passou os últimos 10 anos no Vale dos Reis do Egito a tentar verificar estas afirmações arrojadas. Há um texto que nos diz que, quando Ramsés II fez 15 anos de idade, o seu pai ofereceu-lhe uma esposa, cerca de 12 concubinas e as chaves de todos os haréns do reino. Se bem me lembro, quando eu fiz 15 anos, ofereceram-me uma camisa. Ramsés viu-se subitamente rodeado por todas estas mulheres. Desde o seu nascimento, Ramsés estava destinado à grandiosidade. Enquanto criança, era sempre mostrado a conduzir um boi, e para o seu povo era exatamente isto que ele era. O único e grande homem que poderia garantir que os deuses iriam abençoar o Egito e torná-lo próspero. Se imaginarmos, por exemplo, uma ampulheta com os deuses na parte de cima e os humanos, nós os mortais, na parte de baixo, o faraó representa a passagem estreita entre as duas, e a comunicação entre esta vida e a próxima, entre os mortais e os deuses, tinha de passar pelo faraó. Ele era o próprio meio de comunicação. Isto colocava-o numa posição extremamente importante. Os deuses davam a conhecer os seus desejos à humanidade através do faraó, e a humanidade dava a conhecer aos deuses os seus desejos através do faraó. Ele era, de certa forma, o grande comunicador, e o nascer e o pôr do sol, a lua crescente e minguante, o sucesso da inundação anual do Nilo, tudo isto dependia do faraó e da sua capacidade para transmitir mensagens entre estes dois níveis. Uma das funções mais importantes do faraó era assegurar que os deuses traziam fertilidade à terra e ao rio Nilo. Numa cerimónia anual, ele masturbava-se para a água. A fertilidade do faraó estava intimamente ligada ao sucesso das colheitas. Para o seu povo, o vigor sexual do faraó, o seu deus na terra, era vital, pois acreditavam que o seu mundo tinha sido criado por intermédio do sexo. O primeiro poder no universo, o Ser Supremo, Atum, emergiu da escuridão primordial. Ele masturbou-se e tornou-se no Deus Sol, Ra. O seu Saman deu origem aos primeiros seres divinos. Shu, o deus da luz e do ar, e a sua irmã, Tefnut, a deusa da umidade. A sua vagina cria o orvalho matinal. O amor incestuoso entre os dois dá origem a Nut, o céu, e Geb, a terra. O Dr. Richard Parkinson, do Museu Britânico, é um especialista nos deuses do Antigo Egito.
A atividade sexual era muito importante nos mitos egípcios da criação. Vemos aqui uma imagem do cosmos, onde a deusa do céu, Nut, que está nua, se arqueia sobre Geb, o deus da terra. Normalmente ele aparece deitado no chão, mas aqui vemos claramente que ele se eleva em direção à sua esposa e a sua união produz a geração seguinte de deuses que dá início a toda a história egípcia após a criação do cosmos. O recente trabalho de Richard Parkinson vem sugerir que apenas o faraó e aqueles que lhe eram mais próximos tinham permissão para contemplar estas imagens íntimas dos principais deuses. Nesta tira de papiro temos um outro exemplo de um ícone religioso cujo conteúdo sexual é bastante evidente para os nossos olhos modernos. Vemos uma vinheta do cosmos mostrando o céu noturno, representado como um deus que está por cima do deus da terra, Geb. E aqui a fecundidade autossustentada da terra é representada pela imagem do deus da terra a praticar masturbação oral. Uma cena que na atual cultura ocidental apenas se encontra em conteúdos pornográficos, enquanto no Egito só existia nos mais altos níveis da arte religiosa. Este papiro pertenceu a uma sacerdotisa, uma senhora respeitável e pertencente à elite, e foi colocado no espaço sagrado do seu túmulo. A mulher mais importante do Egito foi o primeiro amor de Ramsés, a sua grande rainha Nefertari. Ela morreu no 24º ano do reinado do faraó e recebeu um espetacular túmulo sagrado. A arte existente nas paredes em perfeito estado de conservação dá-nos uma visão rara de como o casal real via a sua relação. O túmulo é dedicado à deusa do amor sexual, Hathor. Ela era a equivalente egípcia de Afrodite. A rainha Nefertari e a deusa Hathor estão caracterizadas com o mesmo tamanho. Um ponto que só por si diz muito. Na arte egípcia dos templos, o tamanho é importante. Torna-se claro que Ramsés acreditava que ele e a sua rainha estavam ao mesmo nível dos deuses. Ramsés tinha apenas 48 anos quando a rainha Nefertari morreu. Ao estilo típico dos deuses, ele cometeu incesto. Casou-se com a filha mais velha do casal, a princesa Meritamen, promovendo-a a rainha principal. Mais tarde viria a casar-se com outra filha, a princesa Bin Anat, com quem teve um filho. Ramsés levou muito a sério o seu papel como símbolo supremo da fertilidade do Egito. Ken Twiggs tem esquadrinhado o Egito à procura de indícios da vida íntima de Ramsés. Em pelo menos 10 templos diferentes espalhados pelo Egito, ele mandou gravar nas paredes cenas com procissões de filhos. Num dos templos temos pelo menos 29 deles, mas também procissões das suas filhas. Em cada um dos casos ele lista-os, faz representações deles por ordem de nascimento, atribui-lhes nomes e os respectivos títulos. Nenhum faraó, antes ou depois dele, dedicou tamanha atenção aos seus filhos como Ramsés. Surgem frequentemente em textos históricos que ele escreveu sobre as atividades do seu reinado. Mas tem sido difícil verificar essas afirmações. O túmulo de Ramsés, no Vale dos Reis, foi destruído há muito por inundações. Porém, o seu corpo, com 3.500 anos, encontra-se aqui no Museu de Antiguidades do Cairo. Todos os dias, centenas de pessoas passam pela múmia exposta do homem que viveu como um deus, rodeado de filhos, esposas, amantes e escravas.
Para o comum dos egípcios, a vida era muito mais simples. O faraó detinha sempre um papel muito especial na sociedade egípcia. E aquilo que era a norma para Ramsés, que tinha imensas esposas e filhos, não era a norma para grande parte dos oficiais ou das pessoas mais humildes. Para a maioria, a vida era uma luta diária pela sobrevivência. A forma como viam o sexo e o casamento, há muito que se mantém um mistério. Agora, provas cruciais que têm estado guardadas há anos estão a ser analisadas e vistas por um outro prisma. E revelam que as pessoas normais do Egito levavam vidas tão sensuais e eróticas como os faraós. Os reis e as rainhas do Antigo Egito viveram como deuses, num mundo em que para eles a sexualidade era um dever religioso. Mas pouco se sabe sobre a forma como o resto da população vivia e amava. Grande parte das provas perdeu-se ao longo dos tempos. Durante mais de 7.000 anos, a vida no Egito decorreu junto às margens do rio Nilo, ao longo de uma estreita faixa de prados verdejantes. Para lá desta região, encontra-se o infindável e escaldante deserto africano. À exceção de alguns túmulos e templos reais, todos os edifícios do Egito foram construídos utilizando tijolos de argila. Nos últimos 2 milénios, a inundação anual do rio destruiu praticamente todos os vestígios de vida ancestral. Contudo, a pequena aldeia de Deir el-Medina é uma autêntica arca do tesouro. Aninhada nas colinas desérticas acima das planícies aluviais, com vista para a antiga capital de Tebas, albergava os operários que trabalhavam na construção dos túmulos reais nas proximidades. A professora Lynn Maskell, da Universidade de Columbia, conduziu um estudo de uma década sobre a vida em Deir el-Medina. Os seus resultados acabaram de ser publicados. Deir el-Medina é especial, pois não foi destruída pelo constante movimento do Nilo e das suas inundações. O que se passou ao longo dos séculos foi que o Nilo invadiu e destruiu grande parte das aldeias e povoados agrícolas e provavelmente cidades que estariam situados ao longo da parte verdejante do Nilo. No cemitério de Deir el-Medina encontram-se os túmulos dos habitantes mais abastados da aldeia. Um deles, pertencente a um arquiteto chamado Ka e à sua esposa Merit, é uma autêntica revelação. O seu conteúdo sugere que pelo menos as classes médias aspiravam ao estilo de vida dos faraós. Ka e Merit estão atualmente no Museu Egípcio em Turim, Itália. Em cima do sarcófago estavam grinaldas de flores muito bem preservadas. Ainda podemos ver que tipos de flores eram. O ar seco do deserto preservou na perfeição cada um dos itens existentes no interior do túmulo de 3.500 anos do casal. Parece que as classes médias de Deir el-Medina investiam grande parte dos seus rendimentos na sua aparência física. Camisas de seda finamente cozidas, pertencentes a Ka, e que ostentam o seu nome, 50 pares de cuecas, e a sua caixa de maquilhagem, a peruca de Merit e a sua extensa coleção de utensílios de maquilhagem e batons. Os exames de raios-x efetuados aos seus corpos mumificados também mostraram seus objetos mais íntimos.
Este colar é provavelmente feito de fios de ouro e conchas. E as conchas serão também de ouro. Este tipo de concha é um ornamento tipicamente feminino, pois representa a sexualidade feminina. Há também brincos, anéis e outros objetos, e no peito de K existe este escaravelho, o famoso escaravelho em forma de coração. Teria provavelmente uma inscrição, tal como os brincos, anéis, etc. Tanto os homens como as mulheres usavam enormes quantidades de adornos pessoais, joias, brincos, braceletes, anéis, mas também usavam maquilhagem, nomeadamente kohl. Usavam também enormes quantidades de ungüentos perfumados. Não havia a distinção entre sexos a que estamos hoje habituados, em que as mulheres são as que mais usam joias. Os homens também usavam joalharia extremamente cara. Este desejo de levar uma vida de qualidade também se torna evidente a partir do túmulo próximo de um chefe operário chamado Ipi. Nas paredes podem ver cenas de um banquete luxurioso. Ideias de beleza, sexualidade, todas estas coisas transmitem uma imagem sensorial. Flores, certos aromas, perfume, que nos dão uma noção de como terá sido o banquete. Haveria música, vinho, talvez vinho com infusão de flores de lótus, mas também todo o tipo de substâncias inebriantes. Portanto, isto foi uma experiência bastante emocionante. Os habitantes de Deir el-Medina eram artesãos. Como trabalhavam para o faraó, construíam os seus pequenos túmulos com o estilo real. Mas também deixaram para trás indícios das suas vidas diárias e rotineiras. A aldeia em si estava repleta de decorações nas paredes, cartas abandonadas, documentos reais e textos oficiais. Recolhemos um documento de recenseamento que nos indica quantas pessoas estavam registadas nestas casas. Dá a entender que eram famílias tradicionais, com avós, tios e por aí fora. Mas penso que estas famílias eram formadas por bastantes elementos. E se olharmos para a informação genealógica, podemos verificar que os casais tinham 9 ou 10 filhos. É um quadro não muito diferente da vida que se vive nas atuais aldeias egípcias. Os animais e as famílias partilham espaços comuns. A cobertura da casa é onde se realizam as principais atividades. As pessoas subiam para o telhado. Talvez o fizessem para ir dormir, por se tratar de um espaço fresco, em particular durante o calor do verão. Faziam outras atividades lá em cima, talvez guardassem animais, como ainda hoje é tradição, pendurassem a roupa. Não sabemos ao certo, mas é provável que os usassem. Todos os espaços disponíveis seriam usados. Apesar de existirem semelhanças entre os aldeões modernos e do Antigo Egito, as suas atitudes relativamente ao sexo não podiam ser mais diferentes. Quando o francês Bernard Bruyère escavou em Deir el-Medina pela primeira vez, na primeira década do século XX, descobriu repetidamente em todas as casas imagens eróticas exibidas abertamente. A primeira coisa que encontramos ao caminhar pelas ruas são cenas íntimas da vida das mulheres, sejam elas o ato de dar à luz, de amamentar, ou como se pode ver num grande fresco de uma das casas mais abaixo, uma dançarina nua a tocar uma flauta dupla. Trata-se de imagens com grande simbolismo, com uma grande carga erótica e ritual. Algo a que normalmente não associaríamos a uma casa de família, ou pelo menos à sua divisão pública. Para além de pinturas sensuais nas suas paredes, Deir el-Medina estava repleta de estranhos objetos rituais, usados possivelmente em cultos de fertilidade. Isto são bonecas de madeira em forma de remo que durante muitos anos foram consideradas brinquedos de crianças, por serem pequenas imagens de mulheres muitas vezes com penteados elaborados. Mas percebemos que são objetos sexuais.
a genitália da mulher é mostrada de forma bastante clara e destacada. Existe ainda uma obra bastante explícita criada por um escriba de Deir el-Medina, talvez para se divertir, talvez para ganhar dinheiro. O papiro erótico de Deir el-Medina começa com cenas normais de animais e subitamente muda de tom. Alguns estudiosos sugeriram tratar-se de uma dissertação séria e técnica sobre a arte do amor ou uma alegoria religiosa, e há quem sugira tratar-se de um papiro satírico. Assumem que o homem é um sacerdote devido à sua calvície, que a mulher deve ser uma prostituta. Por isso, é uma sátira social. Mas eu penso que estas explicações são demasiado elegantes e académicas. Parece realmente dominado por um sentido de humor e de paródia, e o homem é mostrado com um faulo incrivelmente flexível, um aspecto que se vê frequentemente em contextos humorísticos. Apesar de terem sido encontrados há mais de 100 anos, estes achados raramente foram estudados. Na altura da sua descoberta, ninguém imaginaria colocar imagens de cariz sexual em exibição pública. Teriam constituído uma ofensa, por isso foram simplesmente retirados e escondidos. O período vitoriano, nos finais do século XIX, foi o apogeu da arqueologia egípcia. Os especialistas da altura tinham tendência para se focarem nas vidas dos faraós e prestavam pouco ou nenhuma atenção às classes mais baixas da sociedade do Antigo Egito. Hoje temos um interesse muito maior naquilo que o homem comum pensava, naquilo que o escriba fazia nas suas horas livres, naquilo que as pessoas que pintavam estes túmulos faziam quando regressavam a casa à noite. Estamos muito mais interessados em obter uma imagem mais abrangente da cultura egípcia do que a definição vitoriana mais rígida de história teria permitido. As pessoas daquela época consideravam a história basicamente como um relato das batalhas ou uma lista dos reis. Os primeiros arqueólogos não estavam certamente interessados em estudar objetos sexuais. Perto do Vale dos Reis, em Deir el-Bahri, os operários de Deir el-Medina construíram um enorme templo mortuário para a rainha Hatshepsut. Num refúgio sagrado dedicado à deusa Hathor, os arqueólogos descobriram um vasto depósito de pénis de madeira, que terão sido usados em ritos de fertilidade. Mas desde a sua descoberta, eles têm estado guardados no Museu Britânico. Estes são alguns dos pénis que foram escavados no templo de Hathor, em Deir el-Bahri, no início do século XX. Foram encontrados em cestos à volta do santuário e não constam dos relatórios originais da escavação. Existem muitas dúvidas quanto ao seu propósito ou à forma como eram usados. Exatamente acima do templo existem grutas que os operários de Deir el-Medina usavam para se abrigarem do sol do meio-dia. Numa delas existe um exemplo de grafite do Antigo Egito. O professor Mohamed El-Bali, diretor de Antiguidades do Vale dos Reis, mantém a gruta fechada ao público. Esta é uma pequena gruta ou caverna que contém alguns grafite que representam cenas eróticas ou sexuais feitas pelos operários e artistas que trabalhavam no templo durante a época de Hatshepsut. Refugiavam-se nesta pequena gruta para descansarem e durante a pausa divertiam-se e expressavam aquilo que gostavam de fazer. O homem que desenhou isto gostava de fazer amor nesta posição.
As imagens explícitas faziam parte de toda a vida egípcia, desde os tempos reais até às grutas dos trabalhadores. Mas até hoje ninguém se dedicou a descobrir porquê. Ao olhar para trás, é fácil de perceber que talvez as reservas iniciais acerca deste material terão impedido o seu estudo. De certa forma, foi isso que aconteceu, mas cada época tem áreas da vida em sociedade sobre as quais prefere não falar. Todavia, os artefactos e manuscritos encontrados em Deir el-Medina começam a revelar uma imagem mais clara da razão pela qual os antigos egípcios eram tão obcecados com o sexo. Irei permitir que vejas a minha beleza, vestida com uma túnica do mais fino linho embebido em óleo de canela. Oh, noite, és minha para sempre, agora que o meu amor voltou para mim. Eu beijo-a e os seus lábios entreabrem-se. Estou feliz, mesmo sem cerveja. Os fragmentos de poesia romântica e as imagens encontradas em Deir el-Medina parecem sugerir que nesta aldeia o sexo não era ocultado do público. De facto, poderá nem sequer ter sido ocultado às crianças. Existem imagens onde vemos um casal a fazer sexo com crianças pequenas a assistirem à sua volta. E por isso esta ideia de que se trata de algo de que as crianças não devem ver ou devem estar afastadas é uma tradição europeia muito ocidental, muito recente. De facto, se recuarmos vários séculos e olharmos para a história europeia, as pessoas viviam juntas em pequenas casas, partilhavam o mesmo quarto e por vezes as mesmas camas. Penso que devemos ajustar as nossas sensibilidades culturais. Devemos desafiar a ideia de que estamos perante uma componente ritual, doméstica e relativa à sexualidade. Para os egípcios, estas eram esferas bastante permeáveis e que se sobrepunham. Quanto mais estes achados de Deir el-Medina são estudados, mais nos parecem dizer que o Egito foi um reino onde a sexualidade não era punida, como em sociedades posteriores. Paneb, um ladrão, assassino e um mulherengo insaciável, conseguiu infiltrar-se na cidade das mulheres, ganhando muitos inimigos invejosos pelo caminho. O seu comportamento foi denunciado às autoridades e encontra-se registado num documento do Tribunal de Deir el-Medina. Os registros dos escribas contam que Paneb dormiu com várias mulheres casadas, incluindo uma mulher chamada Hel e a sua filha Wekhbet. A seguir, parece ter entregado Wekhbet ao filho dele, Arpekti, que dormiu com ela. E penso que o escriba se diverte com estes relatos ao fazer sobressair o nome de Paneb. Quando no início destas linhas ele escreve as palavras ter sexo com Nek, falo com um floreado exuberante, dando a entender que está a gostar de falar sobre o caso de Paneb. Mas as coisas ficaram-se por aí. Tratou-se apenas de um caso merecedor de registro e não de punição. Em sociedades posteriores, tal infidelidade teria sido considerada um crime, mas não no Antigo Egito. Era algo desrespeitoso, algo vergonhoso, mas eles tinham uma atitude muito prática. O adultério era comum, o mundo não ia acabar por causa disso e não justificava a morte como castigo. E enquanto o casamento era visto como a união ideal, os registros da cidade mostram que o divórcio também era abordado de forma prática. Vemos que existiam casamentos consecutivos e que era bastante comum as pessoas casarem-se 3 vezes. Conhecem-se casos de indivíduos, também mulheres, que se casavam com homens diferentes em alturas diferentes e que tinham casos. A noção do próprio casamento parece ter sido bastante informal. A frase usada para o casamento era criar uma família juntos e não existiam cerimónias formais de casamento. As pessoas limitavam-se a viver em conjunto.
Não existiam códigos legais, códigos maritais ou contratos maritais nesta época. Lynn Maskell descobriu ainda alguns acordos invulgares de coabitação em Deir el-Medina, que mesmo nos dias de hoje consideraríamos pouco habituais. Há certos textos que sugerem a existência de outras mulheres que seriam criadas domésticas ou escravas e que eram trazidas quando a mulher da casa ficava grávida. Ou seja, o marido podia ter um filho que passava a fazer parte da família e, por vezes, quando essas crianças casavam com pessoas importantes, a escrava ou criada também via o seu estatuto melhorado e tornava-se membro da família. Havia, portanto, vários tipos de pactos que nos poderão impressionar por serem muito diferentes ou inapropriados, porém, tudo parecia funcionar bem para os egípcios. A maioria dos egípcios era de tal forma liberal que nem sequer pareciam dar importância à virgindade. Em muitas sociedades mais recentes, a virgindade era vista como um requisito essencial para uma mulher se casar. No Antigo Egito, isso parece não ter existido, nem mesmo enquanto ideia. Não há qualquer conceito articulado nos textos de que dispomos que fale sobre a virgindade ou, que eu saiba, de crianças ilegítimas ou disputas de paternidade. Existe, isso sim, uma grande ênfase na fertilidade, em ter filhos, em ser fértil. Não vemos que haja uma noção de discriminação como se viria mais tarde verificar nas sociedades medievais. Até onde vai esta ênfase na fertilidade, não se sabe. Alguns estudiosos sugerem que poderá ter levado a um ambiente de despreocupação em que se tolerava um grande leque de atividades sexuais. No mundo coeso da corte do faraó, acreditava-se que os próprios deuses se entregavam à homossexualidade. Os textos literários preservam, como é óbvio, uma grande quantidade de informação acerca da sexualidade e da forma como esta influenciava a vida do dia-a-dia. E talvez uma das primeiras salas de chat, digamos assim, da história da humanidade venha de um papiro, onde um deus está a tentar seduzir um outro deus. É uma das primeiras conversas homossexuais da história, onde o deus Seth diz para o seu parente, o deus Horus, que bonito é o teu traseiro, Nefui Hekwiki. Tal como em relação ao adultério, existem muitos exemplos de homossexualidade nos textos literários do Antigo Egito, mas não conhecemos nenhuma figura histórica que tenha sido homossexual. Existe um túmulo em Saqqara, de dois homens chamados Neaknum e Khnumhotep, que foram cabeleireiros de um dos reis do Império Antigo e são frequentemente vistos como dois homens que tinham uma relação. Homossexualidade, adultério e divórcio, práticas que mais tarde viriam a ser consideradas como transgressões por outras religiões. Mas no Antigo Egito, os valores sexuais parecem ter sido muito mais liberais. Uma pista para justificar tal atitude encontra-se na própria terra. A vida no Egito era precária. As secas eram comuns. A mortalidade infantil era elevada. A fertilidade da terra e das pessoas era uma preocupação constante. Os egípcios não se podiam dar ao luxo de serem restritivos ou retraídos no que diz respeito ao sexo. Todas as imagens da atividade sexual são bastante positivas. É uma fonte de criação, fertilidade e não raras vezes de proteção. No geral, a sexualidade não era vista como algo negativo. Dadas as provas existentes na aldeia, o uso de linguagem figurativa, o uso de imagens nos túmulos e as histórias mitológicas sobre a criação do mundo, julgo que é justo dizer que a sexualidade fazia parte de muitos aspectos da vida diária. Não era uma esfera à parte, articulada, diferente e clandestina, como nós a vemos. Embora seja errado vê-los como uma sociedade extremamente liberal, não queremos torná-la uma utopia sexual. Tratava-se apenas de uma cultura diferente, tal como seria de esperar de uma civilização que existiu há milhares de anos. Para os antigos egípcios, o sexo era uma parte tão banal da condição humana que não era necessário haver longos debates. Não havia psicanalistas no Antigo Egito a falar sobre fantasias sexuais, sobre o seu significado e por aí fora.
Era apenas algo que era visto como uma parte normal da vida. Os antigos egípcios estavam longe de ser complexados ou de sentirem culpa com o sexo. Mas em todos os estratos da sociedade, o principal medo era o da infertilidade. O faraó e a sua corte podiam contar com o apoio dos deuses, mas os simples cidadãos não podiam frequentar os templos reais. Em vez disso, recorriam ao apoio de deuses menos importantes e à magia. Há 3.500 anos, a dinastia do Antigo Egito, conhecida como Império Novo, era o centro da civilização. Os seus cidadãos comuns, como o arquiteto Ka e a sua esposa Merit, tinham uma atitude aberta e relaxada relativamente ao sexo. Mas isso não quer dizer que não tivessem receios. Um dos parceiros podia ser infértil, ou poderia haver complicações durante o parto. Todo o processo exigia a proteção da magia. No centro de todas as casas, em Deir el-Medina, encontra-se uma plataforma elevada. Há muito que se pensa que estas estranhas estruturas eram camas. O que muitas casas da aldeia têm de característico são estas estruturas estranhas e enigmáticas, a que Bruyère chamou de le clos, ou camas delimitadas. E durante muito tempo julgava-se que isto eram como que sofás-cama. Se olharmos para o tamanho delas, concluímos que seria bastante claustrofóbico uma pessoa aventurar-se a dormir numa delas. Lynn Maskell acredita que estas estruturas eram altares utilizados no culto de deuses secundários da fertilidade. Isto era provavelmente um local de culto, muitas vezes caiado e pintado com imagens do deus Bes. O deus Bes tem uma aparência bastante grotesca e é possível que assim seja para afastar os demónios. Em particular, a língua de fora parece ser um gesto relativamente agressivo. Penso que é o mais próximo que temos de uma religião popular no Antigo Egito. Bes era utilizado pelos egípcios normais para afastar demónios que se escondiam para além do mundo visível. As doenças, as secas, a morte, a fome ou o infortúnio eram vistos como obras de demónios, espíritos malignos ou até mesmo de fantasmas de parentes amargurados. Uma mulher com posses como Merit podia optar por afastá-los, pagando a uma dançarina da aldeia para efetuar um ritual em honra de Bes. Podemos chamar-lhes cultos locais, divindades locais. As pessoas podiam dirigir-se a altares ou efetuar certos tipos de oblações e práticas em casa, oferecer água e alimentos, coisas do género. E, acima de tudo, as mulheres recorriam à magia na altura do parto. O parto era um dos momentos mais perigosos na vida de uma mulher. Temos imensas provas da existência de uma grande taxa de mortalidade infantil. Havia uma verdadeira necessidade de efetuar rituais e obter proteção de amuletos. O período imediatamente a seguir ao parto também era visto como uma situação limite e potencialmente crítica, obviamente em termos de saúde para a mãe e para a criança, mas também relativamente aos demónios, espíritos, entidades, etc., que poderiam vir reclamar a criança. Existem muitos artefactos cerimoniais preservados da cultura egípcia, incluindo varinhas mágicas de marfim, que eram usadas pelos feiticeiros e curandeiros na proteção de crianças e mulheres antes, durante e após o parto. Podemos ver que existiam vários demónios que podiam ser invocados pelo feiticeiro para propósitos de proteção. No reverso deste, há uma inscrição que diz que se destina à proteção de uma criança.
Os homens do Antigo Egito também usavam a magia para garantir que tinham filhos. A sua principal preocupação, tal como em muitas outras sociedades, era ter um herdeiro varão. Um dos feitiços que um homem podia fazer para conseguir que uma mulher dormisse com ele envolvia misturar óleo com aroma de rosas e peixe do Nilo seco e moído, e em seguida untar a cabeça com a mistura. Os textos encontrados em Deir el-Medina também fornecem instruções sobre a forma de assegurar que o ato de amor era frutífero. Homens como Ka podiam escrever feitiços na sua pele, pedindo aos deuses que abençoassem o casal. Ao lamberem os feitiços, tornavam-nos ainda mais potentes. A preocupação egípcia com a fertilidade não terminava com a morte. Alguns rituais associados à morte são os mesmos efetuados em cerimónias de nascimento e na celebração anual em que a vitalidade do faraó era renovada. As raparigas jovens em idade fértil cumpriam as mesmas danças eróticas em funerais para ajudar o renascimento do defunto na vida do além. O nascimento e o renascimento tinham um grande paralelismo com o processo de nascimento aqui na Terra. E a atividade sexual, a fertilidade sexual, era algo que esperavam continuar a ter na vida após a morte. E existem muitas referências em textos fúnebres a pessoas que praticavam sexo na vida após a morte. Os mortos recém-ressuscitados eram muitas vezes representados num estado de excitação sexual. Era frequente colocarem-se amuletos de fertilidade, como estas estatuetas de mulheres nuas, nos túmulos. Esta preocupação com a fertilidade durava toda a vida e estendia-se a todos os níveis da sociedade egípcia. As classes mais baixas podiam ter as suas práticas mágicas, mas, em última análise, continuavam a olhar para o faraó como seu exemplo. E o grande faraó Ramsés II não os deixava desapontados. Nas paredes dos templos, ele relata ao seu povo que foi pai de inúmeros filhos. Sobre a maioria dos faraós, em qualquer período da história egípcia, não sabemos praticamente nada sobre a família. Em muitos dos casos, nem sequer sabemos o nome das suas mulheres ou filhos. Temos uma grande dificuldade em tentar descobrir as relações genealógicas. Não sabemos onde muitos dos filhos e filhas destes reis foram sepultados, mas já o mesmo não acontece com Ramsés II. Ele esforçou-se imenso para colocar os seus filhos num lugar de destaque. Pelo menos os filhos das suas principais esposas. Os filhos, os homens jovens que podiam ambicionar ao trono. E no que diz respeito aos seus filhos, ele ofereceu-lhes funerais de grande realce, aqui no Vale dos Reis. Mas nunca ninguém encontrou os túmulos de qualquer uma destas crianças. Será que Ramsés estaria a dizer a verdade? Em 1989, Ken Twiggs decidiu escavar um túmulo pouco estudado, conhecido apenas como KV5. Ele queria analisar o seu conteúdo antes que a área adjacente fosse transformada num parque de estacionamento. Quando Howard Carter estava a esvaziar o túmulo de Tutankhamon, olhou para este túmulo, encontrou-o novamente cheio de destroços, achou que não era importante e usou a área, esta entrada, como sítio de despejos de detritos das suas escavações, soterrando esta zona debaixo de 6 metros de pedra calcária e sedimentos. O X e a sua equipa precisaram de mais de 6 anos para esvaziar a primeira pequena câmara e numa das extremidades estava uma passagem. Atravessámos uma passagem na parede traseira e fomos parar a um corredor. Subitamente percebemos que estávamos no maior túmulo do Vale dos Reis. E depois de decifrar os hieróglifos nas paredes da entrada, percebeu também que não era apenas o maior. Quando atravessámos esta passagem pela primeira vez, uma das primeiras coisas que vimos foi uma série de cenas nesta parede. Aqui temos um par de mãos a segurar incenso, pertencentes a Ramsés II. Atrás de Ramsés
está a cabeça de um jovem. Por cima dele, vêem-se colunas de textos hieroglíficos que indicam tratar-se do filho mais velho do rei, Amun-Her-Hepeshef. Indica ainda os vários nomes e títulos dele. Subitamente percebemos que tínhamos encontrado o túmulo de um dos filhos de um dos reis mais importantes do Império Novo Egípcio. Há muito que os egiptólogos acreditavam que Ramsés tinha tido mais de 100 filhos, mas até hoje não tinham sido encontradas provas reais. Ken Twiggs acaba de publicar o seu relatório preliminar sobre o KV5. Ele acredita ter encontrado um complexo de túmulos único que Ramsés mandou construir para os seus filhos, muitos dos quais morreram antes dele. Parece ser o único mausoléu de família de todo o Antigo Egito. Vejam, por exemplo, esta magnífica figura da deusa Hathor. É um rosto belíssimo. Infelizmente, como se situa na boca do vale, foi severamente danificado por cheias repentinas. Apesar disso, sabe-se que existem mais de 150 túmulos. Este prolonga-se por mais 30 metros, pelo menos mais 100 pés, para o interior da encosta. Existe um outro conjunto de entradas, 16 ao todo, ao longo das paredes. Está exatamente como estava quando o encontramos. Não fizemos nenhuma escavação neste corredor. A equipa ainda só escavou alguns, mas já encontrou os túmulos de 6 dos filhos de Ramsés e os restos mortais de 4 deles. Encontramos também ossadas, restos mumificados de 4 dos filhos de Ramsés II. Este é um dos crânios. Está muito degradado e ainda não o limpamos. Não gosto de lhes mexer. Temos um outro aqui, o crânio e a mandíbula estão embaixo. Estou certo que este também é um filho de Ramsés II. Há ainda um esqueleto completo que se encontra num poço na segunda divisão do túmulo que nós tapamos outra vez para evitar qualquer tipo de contaminação. Esperamos vir a fazer algumas análises genéticas, ou pelo menos radiológicas e estatísticas destes restos mortais, e compará-los com os restos mumificados de Seti I, Ramsés II e Meremptah, de quem todos estes indivíduos terão sido familiares. Os 150 túmulos do KV5 sugerem fortemente que Ramsés teve tantos filhos como afirmava. Era uma mensagem para o mundo e para a posteridade de que o faraó, a sua terra e o seu povo eram férteis e frutíferos. O sexo no Antigo Egito fazia parte da vida do dia-a-dia, da religião real, dos rituais populares, das famílias e até mesmo dos espaços públicos. Mas em breve iria chegar o tempo em que o ato de amor natural entre um homem e uma mulher passaria a ser visto como algo oculto, privado e revestido de culpa e vergonha. Versão portuguesa via satélite.